Bom dia, irmãos. Bem que o reverendo Tiago falou, a tremedeira na perna é verdadeira. É com muita alegria, né, que eu estou aqui hoje, porque eu cresci nessa igreja, né, desde os meus 9 anos de idade eu frequento essa igreja e hoje poder estar aqui na frente é um motivo de muita alegria para mim. Como o reverendo Tiago falou, eu já preguei em outras igrejas, mas aqui é a primeira vez, no domingo. Então, é um motivo de muita alegria, tanto para mim quanto para a Mariana também, que crescemos aqui na igreja, é muito, muito bom. Como o tema da igreja anual, né, vivendo segundo a vontade de Deus, o reverendo Antônio me pediu para preparar alguma mensagem nesse sentido. E eu pensei lá na carta aos Romanos, o capítulo 8, no versículo 28, 29 e 30. Então, nós leremos, eu peço que os irmãos abram aí, Romanos 8, do versículo 28 ao versículo 30. Vamos fazer essa leitura em conjunto, 3 versículos apenas. Um texto bastante conhecido da igreja, né? Vamos ler todos juntos. Romanos 8, versículo 28, 29 e 30. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Feche seus olhos mais uma vez, para que possamos orar. Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, que hoje é o domingo, o dia em que nós separamos para louvar-te, engrandecer-te, e nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, Pai. Te peço que o Senhor me use, mesmo com todas as minhas imperfeições, mas que o Senhor fale através de mim aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto aqui, muitas vezes ele é usado para outros fins, né? Para falar de predestinação, para falar que Deus chama as pessoas. Eu resolvi pegar esse texto e fazer uma abordagem um pouco diferente nele, tá? Para isso eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem, né? E durante a mensagem eu vou tentar responder essas perguntas. Primeira pergunta: você sempre cumpre a vontade de Deus? Segunda: você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre? Terceira pergunta: em que área que você acha que nós, os crentes, temos mais dificuldades em descobrir ou saber qual é a vontade de Deus? São perguntas que acabam surgindo na nossa vida cristã, que muitas vezes nós achamos que temos as respostas certas, mas muitas vezes nós não temos as respostas certas. Então, a mensagem de hoje, essa devocional de hoje, ela será nesse sentido: tentar mostrar o que é a vontade de Deus e como podemos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Nós, muitas vezes, já escutamos esse determinado chavão: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E, a princípio, não há nada de errado nesse chavão. De fato, nós acreditamos que Deus ele tem todos os nossos dias contados. Lá em Salmo 139, no versículo 16, o versículo conhecido também de muitos, fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha o que diz agora: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós cremos que de fato Deus tem um plano para as nossas vidas. O único problema desse chavão que nós enfrentamos muitas vezes é que ele traz um pressuposto junto com ele. O pressuposto desse chavão é que não somente Deus tem um plano para a sua vida, mas o pressuposto desse chavão é que você pode descobrir todos os planos de Deus para a sua vida. Ou seja, aconteceu alguma coisa ruim,
com você? O parente morreu, você perdeu o emprego. O que as pessoas falam? Não se preocupe, Deus tem um plano maravilhoso para você. E de fato Deus tem um plano maravilhoso para você, mas será que você vai descobrir qual é esse plano? Isso pode nos trazer alguns problemas, como ansiedade, porque muitas vezes nós estamos correndo de alguma coisa que Deus não quer nos revelar, e decepção, porque muitas vezes nós achamos que Deus tem a obrigação de nos revelar o seu determinado plano, enquanto Ele não quer o fazer. Isso pode nos trazer decepção. Então, nós temos que tentar fugir do perigo de tentar entender todos os planos específicos de Deus para as nossas vidas, porque Ele não quer fazer isso. Algumas coisas nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem, Deus nos mostra através da sua palavra. Outras coisas Ele não nos mostra. Então, é nesse sentido que que eu quero hoje aqui falar um pouco com vocês. Bom, em primeiro lugar, como então nós vamos conhecer a vontade de Deus, sendo que nem tudo Ele irá nos revelar? Bom, em primeiro lugar a gente tem que ressaltar que, se você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que ter uma vontade também de ler a Bíblia e de orar. Porque não tem como você conhecer a vontade de Deus se você não tiver uma vida piedosa diante de Deus. Não tem como você conhecer alguma pessoa sem ter intimidade com essa pessoa. Deus não é diferente. Você não conhecerá a vontade de Deus se você não conhecer Deus. Se você não ler a sua palavra, você não procurar os meios em que Ele se revelou, que é a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Você não tem como conhecer a Deus se você não tiver uma vida piedosa. Segundo lugar, alguns teólogos, de forma até didática, dividem essa vontade de Deus em duas. Mas apenas de forma didática, para a gente poder entender um pouquinho o que é isso. Eles falam que existem a vontade decretiva de Deus e a vontade preceptiva, que vem de preceitos. A vontade decretiva, de acordo com eles, são todas as coisas que acontecem, que regem, ou que Deus realiza através da sua história. Nós estamos aqui nesse momento agora, faz parte dos planos decretivos de Deus. Deus já tinha decretado que você estaria aqui nesse momento agora. Só que existe a vontade preceptiva. Essa palavra, igual eu já falei, ela vem de preceitos, moral. Ela diz respeito a regras de vida para criaturas morais. E, infelizmente, essa lei, essa vontade, nós nem sempre cumprimos. Deus fala lá, por exemplo, nos 10 mandamentos, não tomarás outros deuses diante de mim. Quantas vezes nós adoramos outras coisas? Então, a vontade, esses teólogos falam, a vontade decretiva de Deus nós sempre cumprimos. A vontade preceptiva, por causa do nosso pecado, nem sempre nós cumprimos essa vontade. Só para diferenciar algumas coisas aí, alguns exemplos que eu peguei das duas vontades na Bíblia. Salmo 40, versículo 8, o versículo que nós lemos aqui na nossa liturgia, fala assim: agrada-me fazer a tua vontade. Ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Vocês conseguem perceber que aqui o salmista está falando da lei moral de Deus? Agrada-me fazer a tua vontade. Aqui o salmista está falando de uma vontade preceptiva, está falando de preceitos divinos. João 9, versículo 31, fala assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Mais uma vez, aqui essa vontade, ela está falando no sentido de preceitos. Veja bem, João está fazendo um comparativo entre um pecador e uma pessoa que realiza a vontade de Deus, ou seja, cumpre os seus preceitos. Vontade preceptiva. Só que também eu peguei 2 exemplos de vontade decretiva. Olha lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Fala assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Meu irmão, se for da vontade de Deus que você sofra, certamente você sofrerá. Você não tem como fugir da vontade decretiva de Deus. Se for da vontade de Deus que você não sofra, você não sofrerá.
se essa for a vontade decretiva de Deus. É o que está falando aqui o apóstolo Pedro. O Isaías 46, versículo 10, fala assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Mais uma vez, Isaías está falando da vontade decretiva de Deus. O que Deus decreta irá acontecer. Olha só o que ele fala: farei toda a minha vontade. Então, só para diferenciar o que nós muitas vezes podemos saber, que é a vontade preceptiva de Deus. Como que eu vou saber a vontade preceptiva de Deus? O conhecendo através das Escrituras. E a vontade decretiva de Deus, muitas vezes nós não saberemos. Muitas vezes nós saberemos porque nós estaremos passando por ela, mas muitas vezes também nós não saberemos. Tá? Essa é uma diferenciação que os teólogos fazem para a gente poder entender melhor o que seria a vontade de Deus. Né? Bom, se o nosso relacionamento com o Pai ele é saudável, isso é, se nós o conhecemos como Ele mesmo se revela, nós devemos saber o que lhe agrada. Infelizmente, mais uma vez, por causa do nosso pecado, nós não conhecemos o ser completo de Deus. Né? Então nós não podemos e nós não temos a capacidade de saber tudo o que Deus quer. Mas nós devemos procurar saber tudo o que está escrito aqui na palavra dele. Essa é a vontade dele que nós devemos procurar saber. Conhecer a vontade de Deus está relacionado a obedecer e a discernir. E muitas igrejas, muitas pessoas às vezes fazem uma confusão, que muitas pessoas acham que saber a vontade de Deus é ser sensível ou esperar uma revelação especial de Deus, ou você ver em sonhos, ou você escutar a voz de Deus, literalmente falando. Né? Mas saber e obedecer à vontade de Deus é saber discernir os preceitos bíblicos ao tomar uma decisão, por exemplo. Toda vez que você vai tomar uma decisão, para você saber se aquela decisão está de acordo com a vontade de Deus, você tem que se perguntar: ela está de acordo com o que a Bíblia me ensina? Ela está de acordo com os preceitos que Deus quer que eu saiba? É isso que Deus quer de você. Entrando aqui nos nossos versículos, né? Versículo 28, 29 e 30, nós vemos no versículo 28, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui. No versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? A primeira coisa que nós vemos é que Deus tem um plano maravilhoso para os seus filhos. Veja bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é um filho de Deus, saiba, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Nós veremos aqui mais adiante qual é esse plano, mas ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito em tudo, irmãos. Nós já vimos, nem sempre nós saberemos qual é esse propósito, mas ele tem um plano e esse propósito ele é perfeito para a sua vida. Saiba disso. E existem duas características muito confortadoras nesse propósito. A primeira característica é que esse propósito ele é redentivo. Veja, nesse mesmo capítulo, só que no versículo 18 ao 25. Leiam comigo esses versículos. Romanos 8, do versículo 18 ao 25. Porque, para mim, tenho por certo os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa do cristão aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Na esperança de que a própria criação, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criança
Então nós vemos que esse plano de Deus para a nossa vida, ele é um plano redentivo. Ele vai nos livrar de todo o pecado, de toda a maldade, de toda dor. E nós vemos que muitas vezes Deus nos faz enxergar esse livramento. Então, a primeira característica confortadora desse plano de Deus, dessa vontade de Deus que nós estamos estudando aqui, é que esse plano, essa vontade de Deus para a nossa vida, que somos filhos de Deus, essa vontade é uma vontade redentiva. É um plano redentivo. E a segunda característica confortadora, ela que esse propósito ele é seguro. Nós podemos ter segurança 100% nesse propósito, nesse plano de Deus. Olha o que fala no versículo 31 ao 35, desse mesmo capítulo. Vamos ler novamente? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo? Irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Mais uma vez, se você é filho de Deus, acredite, o plano de Deus para a sua vida, além de ser redentivo, ele é seguro. Ele é seguro. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nada nos separará do amor de Deus. E essas duas características elas são muito confortadoras, porque nós podemos acreditar e depositar toda a nossa confiança em cima dela. Graças a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, certamente a perderíamos. Porque nós somos seres completamente instáveis. Deus não. Deus não mente. Deus não muda. Deus é um só. Então nós podemos ter a segurança de que Ele cumprirá esse plano em nossas vidas. Então o primeiro ponto aí no versículo 28, Deus tem um plano maravilhoso para seus filhos. Mas qual que é esse plano, segundo esse texto que nós estamos vendo? Versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós vemos que o plano de Deus é fazer-nos segundo a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus quer efetuar em nós uma mudança para que possamos parecer com Cristo. Essa é a principal vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é que conheçamos a sua palavra e por intermédio dela nós possamos caminhar rumo a parecer com Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Esse é o auge da vontade de Deus. Para isso, Jesus deve ser exaltado entre os irmãos. Olha o que continua falando no versículo. A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. Irmãos, quando nós estamos aqui reunidos, como corpo de Cristo, exaltando a Cristo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. É isso que ele está falando aqui. Nós devemos fazer sempre isso. Cristo, ele tem que ser o primeiro entre nós. Sendo o primeiro, nós temos que procurar ser cada vez mais parecidos com Ele. Essa é a vontade principal de Deus, é o auge da vontade de Deus. É o clímax da vontade de Deus, você ser parecido com Cristo. Mas o versículo 30, ele também é confortador. Veja bem. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, nós vemos que quem realiza essa obra é Deus. Ele conduzirá o processo do início ao fim, que é o nosso terceiro ponto. Se Deus tem um plano maravilhoso e o plano dele é fazer você parecer com Cristo, saiba que Ele vai começar, Ele vai conduzir e Ele vai terminar. Ele
predestina, veja a ordem. Ele predestina as pessoas, ele chama as pessoas, ele justifica as pessoas e ele glorificará as pessoas. Como assim glorificará, né? Vamos ler alguns textos. No capítulo 8 mesmo, aí no versículo 17, fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, com Cristo nós seremos glorificados, lá na glória. Versículo 37 desse capítulo. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Outro versículo, Filipenses 3. Abram comigo, Filipenses 3. Filipenses 3, o versículo 20 e o versículo 21. E 21. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós vemos que Deus, ele começará e terminará o trabalho. Isso não tira a nossa responsabilidade, porque a vontade de Deus e a responsabilidade humana, elas seguem juntas. Não quero entrar nesse assunto agora, mas eu só quero ressaltar, isso não tira a nossa responsabilidade. Se você é um filho de Deus, você tem responsabilidades também. Mas saiba que, mesmo se você falhar, Deus não falhará. Essa é a maior segurança que nós temos. Nós, muitas vezes, falharemos no meio do caminho. Deus não. Toda vez que nós caímos, Deus nos levanta, se nós nos arrependermos. Algumas aplicações que eu levantei aqui, para esses 3 versículos. Primeira aplicação, nós não devemos ir atrás do que Deus não intentou revelar. Como nós vimos, isso pode nos causar angústia, que é um sentimento pecaminoso, ansiedade, que é um sentimento pecaminoso, e muitas vezes decepção, que também é um sentimento pecaminoso. Mas nós devemos conhecer bem o que ele nos revelou. Olha lá o que fala em Efésios, no capítulo 5, o versículo 17. Efésios 5, capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Se o apóstolo Paulo nos manda compreender a vontade do Senhor não sendo insensatos, é porque essa vontade tem como ser entendida. Essa vontade, para ela ser entendida, ela tem que estar acessível a você. Se Deus quisesse que você entendesse alguma coisa que Ele não te revelou, Ele seria um Deus mau. Mas não, Ele quer que você entenda aquilo que Ele revelou. E o que Ele revelou está aqui na Bíblia. E o apóstolo Paulo fala para a gente: não seja insensato. Procure entender aquilo que Ele revelou. Primeira aplicação é essa. Nós então não devemos correr atrás daquilo que Deus não nos revelou, mas nós devemos procurar compreender aquilo que Ele nos revelou. Segunda aplicação, nós devemos ponderar, ou seja, não ser insensatos ao tomar uma decisão. O pastor e teólogo Heber Campos Júnior, ele escreve uma frase assim no seu livro: em questões onde não há escolha moralmente certa ou errada, não devemos imaginar que uma das escolhas seja inaceitável a Deus. Irmãos, se você está para tomar uma decisão, o que você deve pensar? Essa decisão está de acordo com a vontade de Deus? Como que eu vou saber? Bíblia. Eu devo ponderar, eu devo não ser insensato com aquilo que eu sei da palavra de Deus, para ver se aquela decisão que eu estou tomando ela é moralmente certa ou moralmente errada. A palavra de Deus tem que ser o meu guia. Agora, se você tomar uma decisão
que não existe o certo ou errado. Por exemplo, eu vou para a faculdade A ou vou para a faculdade B? Eu vou mudar para a cidade A ou vou mudar para a cidade B? Se você ponderou e viu que isso não tem nada de moralmente certo ou moralmente errado, não espere que Deus vai descer aqui e vai falar no seu ouvido, mude para a cidade A. Essa decisão é sua. Você tem responsabilidade nas suas decisões. Certo? Então, vou ler mais uma vez a frase do reverendo Weber, em questões onde não há escolha moralmente certa ou errada, não devemos imaginar que uma das escolhas seja inaceitável a Deus. Se você tomou uma decisão e as coisas estão dando errado para a sua vida, provavelmente é porque você não ponderou na decisão que você tomou. Provavelmente. Não estou falando que 100% é, mas provavelmente. Nós somos falhos até ao tomar as nossas decisões, por não conhecer a Bíblia. Concluindo, lembra das perguntas que eu fiz lá no começo? Você sempre cumpre a vontade de Deus? Sempre cumpre a vontade de Deus? A decretiva, sim. O que Deus decretou irá acontecer. Agora, a preceptiva, nem sempre nós cumprimos, mas a nossa obrigação é tentar cumprir cada vez mais essa vontade preceptiva de Deus. Para isso, nós devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre? Nem sempre. A vontade preceptiva eu tenho que tentar conhecê-la cada vez mais. Na nossa caminhada cristã, nós temos que, como o apóstolo Paulo fala, deixar o leite, né, e passar para o alimento sólido, ou seja, conhecer cada vez mais e mais profundo a palavra de Deus. Só assim nós conheceremos a vontade revelada de Deus para nós. Agora, a decretiva, nem sempre nós saberemos. Às vezes sim, às vezes não. Se você não tem como saber, não procure. Deus não quer te revelar. Por último, em que área você acha que os crentes têm mais dificuldade em saber a vontade de Deus? Em áreas em que Deus não revelou na sua palavra. Porque se Ele não revelou, como que você vai descobrir? É verdade que somos limitados em saber os decretos de Deus, específicos para as nossas vidas. Os decretos específicos. Porém, a expectativa errada está em achar que Deus quer nos revelar tais detalhes. Às vezes Ele não quer. Então, às vezes nós temos a expectativa de que Deus nos mostrará tudo o que acontece em nossa volta. Todas as decisões que nós vamos tomar, a gente quer que venha que Deus fale na nossa vida, que faça isso, faça aquilo. Por quê? Até uma forma de nós transferirmos a nossa responsabilidade. Então, essa é uma expectativa errada que nós cristãos temos. Por último, que o nosso sentimento, né, e que a nossa busca possa ser em conhecer de fato a vontade revelada de Deus. E que ela possa ser o nosso auxílio em toda e qualquer situação. Ao tomar uma decisão, ao reagir a alguma situação, que a vontade de Deus, revelada na palavra dele, possa ser o seu auxílio e possa ser aquilo que vai fazer você ser mais semelhante a Cristo. Amém? Vamos colocar de pé.